Olá, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Professor Carlos, História Geral. Hoje nós trabalharemos este tema da nossa aula, as ideias sociais, políticas e científicas do século XVIII e do século XIX. Vamos dar uma passada aí nos principais teóricos, cientistas políticos, da Europa e na América. Vamos entender as suas teorias e suas propostas e o momento em que a sociedade ela estava vivenciando para entender como que essas teorias elas se enquadravam, dentro do contexto do momento histórico que nós vivíamos nesse período. Tudo bem? Nós estamos falando sobre o conteúdo do livro 3, lá na página 6 do seu livro. Vocês podem abrir e podem acompanhar a nossa aula de hoje. Tudo bem? Meus queridos, minhas queridas, ideias sociais, políticas e científicas do século XVIII e do século XIX. O que é que nós temos que ter em mente? Qual era o momento em que a sociedade humana ela estava passando? Século XVIII foi o século das luzes, assim conhecido devido ao desenvolvimento da filosofia iluminista, as ideias iluministas, do liberalismo político e do liberalismo econômico, que foram extremamente importantes e que ocasionaram a crise do antigo regime, leia-se antigo regime, as monarquias nacionais de regime de governo absolutistas, e acabaram essas ideias por influenciar inúmeros processos revolucionários. Dentre esses processos revolucionários que foram baseados nas ideias iluministas, nós tivemos, por exemplo, a Revolução Francesa do século XVIII. E foi dentro desse contexto filosófico das ideias iluministas e das revoluções que essas ideias liberais elas fomentaram, elas incentivaram no mundo naquele período, nós retiramos a figura, para o estudo da aula de hoje, a figura do economicista Adam Smith. Tudo bem? Adam Smith, a origem dele, ele fazia parte de uma escola europeia denominada de fisiocratas, que defendiam que a economia ela era regida por leis naturais e por esse motivo não havia necessidade da intervenção do Estado na economia. É dali que nasce a figura do economicista Adam Smith. Dessa escola, o qual originou o pensamento do liberalismo econômico, o senhor Adam Smith, ele se difere, tudo bem? Ele se diferencia a partir do momento em que, pelo ano de 1763, ele lança uma obra denominada de A Riqueza das Nações. Essa obra, ela concentra em si as bases daquilo que modernamente nós chamamos de liberalismo econômico, tudo bem? Então nós temos no Adam Smith um cientista das ciências econômicas e que lançou as bases daquilo que nós chamamos de livre comércio e livre concorrência, sendo este considerado por tal obra, A Riqueza das Nações, pai do liberalismo econômico. Para esse indivíduo, a maior riqueza da nação era o trabalho, era a capacidade humana de transformação de produtos em bens comercializáveis, assim como ele defendia a ideia do livre comércio, do não controle do Estado na economia, o que nós chamamos de intervencionismo estatal. Isso era completamente afastado das ideias e das propostas do Adam Smith nesta obra, uma obra científica de nível econômico e que atualmente todos os países, mundialmente falando,
adotam como base dos seus sistemas econômicos. Então não preciso nem dizer, né, galera, a importância desse grande pensador que foi o Adam Smith, a sua obra, e lembra, o pseudônimo, o apelido que este indivíduo ganha, porque isso vai ser cobrado de vocês a nível de Enem no ano que vem, não é verdade? Segundo ano. Pai do liberalismo econômico. E quais foram as propostas contidas na obra dele, A Riqueza das Nações? O livre comércio e a livre concorrência. Tudo bem? Passamos para a análise da figura de Thomas Malthus. Tudo bem? Thomas Malthus, ele já viveu na Europa, na Inglaterra, na transição do século XVIII para o início do século XIX. O que estava rolando no mundo durante esse período? Nós estávamos vivenciando as consequências trazidas pela chamada Revolução Industrial. Nós vimos na aula passada que a Inglaterra foi o país pioneiro no processo da Revolução Industrial. Inclusive estudamos os fatores desse pioneirismo. E nós também estudamos, eu bem lembro, as consequências trazidas pela Revolução Industrial. O que nós tivemos como grande consequência? O surgimento da divisão social entre os possuidores dos meios de produção e os não possuidores dos meios de produção. Os possuidores dos meios de produção nós denominamos de burguesia industrial, enquanto que os não possuidores dos meios de produção nós chamamos de proletariado, ou seja, aqueles indivíduos que vendem a sua força de trabalho em troca de um mísero salário, que não garante a eles sequer a própria subsistência, a própria sobrevivência. Dentro desse contexto, do início da transição do século XVIII para o século XIX, nós temos que ver que a Revolução Industrial, ela ocasionou não só a produção em série, as modificações das relações de trabalho, como ela também incentivou muito o desenvolvimento de mercados. Consequência disso, houve um barateamento dos custos dos alimentos e é claro que a sociedade, tendo um acesso a um alimento um pouco mais barato, essa sociedade ela vai, vamos dizer assim, melhorar em termos de saúde. E o que a população mundial faz quando ela tem plenas condições de desenvolvimento de saúde e acesso à alimentação? Ela se reproduz. Então o que nós vamos ver acontecer durante o decorrer do século XIX? Um boom demográfico europeu, ou seja, um processo acelerado de crescimento e de desenvolvimento populacional. Contudo, justamente por nós estarmos passando pelo contexto da Revolução Industrial, esse excedente, esse crescimento populacional acelerado, traz como consequência também o crescimento da pobreza, o crescimento do desemprego e o crescimento das péssimas condições de vida que essas pessoas, geralmente desempregadas, viviam nos grandes centros urbanos esparramados pelas cidades industriais da Europa. É nesse contexto dessas transformações que me aparece a figura desse cientista político denominado de Thomas Malthus, lançando a chamada teoria malthusiana. Nesta obra aqui, Ensaio sobre o princípio da população. O que ele fala? Ele dá uma visão tanto quanto negativa do crescimento populacional e do crescimento da miséria e da violência humana como consequência única do crescimento populacional. Então o que ele fala? Ele começa a desenvolver a ideia de que há necessidade do controle demográfico, do controle do crescimento populacional. E ele começa a desenvolver a ideia da esterilização em massa das mulheres na Europa e inclusive em países periféricos, como África, como América, regiões em que havia uma maior concentração populacional e um menor desenvolvimento de renda junto à população.
Qual era o objetivo da defesa da ideia da esterilização? Diminuir o crescimento populacional. Porque, segundo ainda a teoria do Thomas Malthus, a teoria malthusiana, enquanto a população ela crescia geometricamente, a produção de alimentos, a produção de riquezas, ela crescia aritmeticamente, ou seja, de um em um, de passo em passo, enquanto que a população avolumava em grande concentração e em grande quantidade. Portanto, segundo a teoria malthusiana, era necessário um sério e rígido controle do crescimento vegetativo, populacional, humano. E chegava mesmo, gente, a defender a ideia de que guerras, pestes eram necessárias, eram fenômenos, mas eram necessários para o controle populacional. Na medida em que a sociedade ela crescia desorganizadamente, guerras, pestes e doenças, como é o caso, por exemplo, hoje que nós estamos vivenciando o Covid, era uma questão natural do controle desta população. Na verdade, umas teorias um tanto quanto preconceituosas. Ele não trabalhava a questão da origem das desigualdades, ele não trabalhava, na verdade, a questão da concentração de rendas, da exploração dos trabalhadores, do desemprego, das questões sociais que envolviam a pobreza e o crescimento populacional. Contudo, esteve entre os grandes tratadistas, os grandes cientistas, teóricos, do século XVIII e início do século XIX. Tudo bem? Uma outra figura muito interessante para nós foi deste grande filósofo chamado David Ricardo. Tudo bem? A obra dele, Princípios da Economia Política e Taxação. Uma obra aí com umas denominações um tanto quanto estranhas. Mas o que nós precisamos ter em mente é a ideia principal da obra de David Ricardo, a sua proposta. E a proposta dele ficou conhecida no mundo político europeu como a Lei Férrea dos Salários. Vou repetir, a Lei Férrea dos Salários. Segundo o senhor David Ricardo, os trabalhadores eles deveriam receber o mínimo possível em termos de salário. A lei férrea, a lei rígida dos salários. Tudo bem que era para não incentivar o desenvolvimento dessa população. A população pobre, a população trabalhadora, a população dos proletariados, Então, qual que era a ideia principal? Paga pouco para o trabalhador, mas paga pouco mesmo, o mínimo necessário para garantir condições mínimas de sobrevivência a esse trabalhador. Meio que uma ideia de uma continuação da proposta anterior de Thomas Malthus, e isso eu falo por mim mesmo, na medida em que a lei férrea dos salários, ela garantia, por um lado, os interesses da burguesia industrial europeia, em detrimento de prejuízos à população, que já não recebia salários dignos e que, de acordo com essa teoria, deveria receber menos ainda. Lembra bem da teoria da lei férrea dos salários. Aí a pergunta, professor, mas uma ideia um tanto quanto radical como essa, na verdade, que era baseada, incentivada em desigualdades, ela deu certo, ela pegou? Rapaz, vou falar uma coisa para você. O David Ricardo foi um dos filósofos mais lidos do século XIX. Mais lidos, tudo bem? Mais debatidos e discutidos entre a elite econômica europeia. Por quê? Porque ele falava, ele dava voz, ele dava fundamentação ideológica às propostas e às ideias da elite, da burguesia industrial, da nata econômica da Europa. Quando falava a ideia, propunha a ideia dos salários baixos para os empregados. A burguesia ia ao delírio, E é claro, jovens, a população nessa situação não havia ainda aqueles que propusessem teorias para a defesa dos seus interesses. Tudo bem?
Espero que vocês estejam entendendo até aqui. As ideias socialistas. Quando a gente fala em socialismo, a gente já lembra da ex-União Soviética, não é verdade? Em regimes ditatoriais. Contudo, nós temos que entender o contexto do surgimento das ideias e das propostas socialistas. Nós vamos então desenvolver aqui com vocês as fases distintas do surgimento e do desenvolvimento das ideias socialistas, tudo bem? No século XVIII, veja, no século XVIII, nós tivemos o desenvolvimento deste que foi considerado a preparação para as ideias do socialismo científico. Eu estou me referindo ao chamado socialismo utópico, tudo bem? O que é algo utópico para você, jovem? O que é uma utopia? Bom, para mim, uma utopia é eu ganhar na Mega Sena e me casar com a Gisele Bündchen até o final do dia de hoje. Isso é uma utopia, tudo bem? Isso é irrealizável. Isso é uma ideia que eu tenho, mas que eu não tenho meio nem forma de colocar em prática, a não ser, obviamente, que haja uma ajuda divina na transformação da minha vida e na realização dos meus desejos. Isso é o que nós chamamos de utopia. Utopia é algo impraticável, é algo que não tem uma base racional, não tem uma base científica para que seja colocada em prática. As ideias do socialismo utópico, elas surgem no decorrer do século XVIII das transformações trazidas pela Revolução Industrial. E dentre essas transformações, o surgimento do proletariado, a exploração do trabalhador, os baixos salários pagos a esses trabalhadores e principalmente as desigualdades sociais. Portanto, as ideias e propostas do socialismo utópico defendia uma sociedade igualitária. O que é uma sociedade igualitária? Uma sociedade sem desigualdades sociais, em que todos fossem tratados igualmente, em que toda a riqueza poderia ser dividida de forma igualitária entre todos os componentes da sociedade. Então, estava eu dizendo para você, defendia uma sociedade igualitária, idealizada em preceitos não científicos. Em preceitos não científicos. Vamos dizer assim, as ideias do socialismo utópico, elas eram baseadas apenas e tão somente em ideias irrealizáveis e impraticáveis. Tudo bem? As propostas eram muito boas. Qual era o objetivo das propostas do socialismo utópico? Acabar com as desigualdades sociais. Magnífico, magnífico. Contudo, as ideias dos caras eram uma verdadeira viagem na maionese. Tudo bem? Pensava demais, idealizava demais, mas contudo não trazia para nós de que forma essas ideias elas poderiam ser colocadas em práticas. Nós tivemos 3 grandes pensadores do século XVIII que se dedicaram às ideias do chamado socialismo utópico. Está no quadro. O Conde de Saint-Simon, o grande empresário industrial inglês Robert Owen e o senhor Charles Fourier. Tudo bem? Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier. Guarde bem esses 3 nomes. Legal? Saint-Simon, esse cara defendia um estado de igualdade. Ele queria combater as desigualdades e ele propunha a abolição das classes sociais. Para que as desigualdades não existissem, as classes sociais, tipo nobreza, clero, burguesia, proletariado, deveria deixar de existir. Contudo, ele não nos dizia como haveria a extinção dessas classes sociais e de que forma nós atingiríamos uma sociedade de igualdade. Ele mistura conceitos ideológicos da doutrina do socialismo utópico com
com a religião, com o catolicismo, pegando ainda um pouquinho das teorias do protestantismo calvinista. Fazia um verdadeiro balaio de gato de ideias que poderiam ser colocadas em prática, contudo irrealizáveis para o momento em que a sociedade ela vivenciava. Ainda defendia o Saint-Simon a ideia de que quem deveria governar a sociedade deveria ser os sábios, os chamados savants. Quem seriam os savants? Os sábios, musicistas, professores, literários, filósofos, as pessoas que então detivessem o saber e o conhecimento. Esses são os sábios, e os sábios deveria comandar a sociedade. Já está errado, porque se você parar para pensar, se o conde de Saint-Simon ele defendia uma sociedade sem classes, como é que ele ia criar uma elite governante? Porque os sábios seria uma classe, uma elite. Então por aí você já nota que as teorias do Saint-Simon elas eram bastante contraditórias. Tudo bem? Robert Owen. Esse cara ele era rico, viu gente? Não era pobre não, ele era muito rico. Ele herdou conglomerados industriais na Europa. E ele resolveu humanizar o seu sistema de produção. O que é isso, professor? Ele resolveu olhar para o trabalhador. Então o que ele fez? Dentro das suas fábricas ele reduziu as jornadas de trabalho, a jornada diária de trabalho. Então o trabalhador na Europa ele chegava a trabalhar de 16 a 19 horas por dia. Nas indústrias de Robert Owen, 10 horas era a carga máxima de trabalho diário. Recebiam melhores salários e inclusive tinham direitos à participação nos lucros da sua empresa. Você fala assim, né, professor? Como, mas não é tão irrealizável, né? Hoje em dia nós temos essas características, né? As empresas que garantem a participação nos lucros dos trabalhadores. Pois é, e o precursor dessa ideia foi Robert Owen. Só que ele acabou na falência. Tudo bem? Ele faliu, praticamente perdendo toda a sua riqueza, sobrando muito pouco. Por quê? Porque ele despertou a inveja, o ódio, a ira de toda a burguesia industrial europeia, em especial da Inglaterra, que era contra esse tipo de problema. Já se viu, o patrão tem que dar o seu lucro, parte do seu lucro, para os seus empregados. Então ele não conseguia mais espaço dentro da sociedade. Ele não conseguia mais acesso ao capital de empréstimos dos bancos para o financiamento da sua produção. E gradativamente foi perdendo espaço e dinheiro. Charles Fourier, com ele nasce a proposta dos falancérios. Isso daqui, ó, meus amiguinhos, ó. Falancérios. Tudo bem? Ô professor, que nome estranho, né? O que eram falancérios? Os falancérios de Charles Fourier eram grandes agroindústrias, beleza? Ele achava nociva a ideia de que os trabalhadores tinham que trabalhar nas indústrias localizadas nos centros urbanos. Portanto, nós deveríamos transferir as indústrias para um local que fosse mais arejado, menos poluído e que garantisse a qualidade de vida dos trabalhadores. Uma loucura das ideias viajantes do socialismo utópico. Então, qual que é a proposta dele? Criar agroindústrias, ou seja, agroindústria são indústrias localizadas na zona rural, onde esses trabalhadores eles viveriam dentro dessas indústrias. Eles de lá de dentro não sairiam para nada, porque ali eles teriam um local de trabalho, eles teriam a sua remuneração, eles morariam no local de trabalho, eles receberiam altos investimentos em grau de educação, porque escolas, desde a alfabetização até universidades, existiriam dentro dessas agroindústrias, e ele viveria uma vida com maior qualidade de vida. Professor, e aí? A ideia dos falancérios do Charles Fourier, encontrou alguém para financiar? Não. Só encontrou críticos das suas teorias. Então você nota, gente, que a galera aqui viajava um pouco na maionese. E aí eu volto a afirmar para vocês, eis o porquê que essas ideias
de igualdade, de lutas contra as desigualdades, as ideias do socialismo, já que as ideias do socialismo é a busca de uma sociedade igualitária, era utópica, era irrealizável. Legal, professor. Mas qual que foi a contribuição que esses caras aqui deixaram? Esses caras, no caso dos filósofos aqui, né, das ideias do socialismo utópico, eles serviram de base para o desenvolvimento no século XIX do chamado socialismo científico. E aí a teoria já não é mais utópica, ela é científica. E surge a figura dos grandes filósofos, né, da política, das ideias socialistas do século XIX, que foram Marx e Engels, e a sua proposta através do Manifesto Comunista, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Estudem esse capítulo, é extremamente importante você ter em mente as propostas desses grandes pensadores e as suas respectivas obras. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!